prezado colega, que providência você toma se o seu cliente médico o procura para uma questão urgente? Um paciente precisa de transfusão de sangue e se recusa a se sujeitar a esse procedimento. Acompanhe até o final que eu vou lhe passar todas as questões que permeiam esta grande dificuldade. Bom, em primeiro lugar, é importante destacar que omissão de socorro é crime. Está previsto no artigo 135 do Código Penal. Deixar de prestar assistência quando possível, principalmente no caso do médico, é uma questão delicadíssima. E o médico deve ou não atender ao paciente que se recusa ao tratamento? Além de crime, ainda pode ter uma reparação civil, pode ainda ser proposta uma ação civil de responsabilidade obviamente civil, reparação de dano com indenização. Esse é um tema delicadíssimo que está longe de ser contornado e de ser de maneira absoluta resolvida. É impossível ser resolvido em todos os seus aspectos. Nós temos que valorar cada uma das situações. Primeiro, numa transfusão de sangue, quando existe a necessidade de uma transfusão de sangue, a maior necessidade é urgência na expansão volêmica para restabelecer a hemodinâmica. Então tem que expandir o volume sanguíneo por meio de plasma, que até pode ser por plasma, para restabelecer a hemodinâmica. Testemunhas de Jeová, que são organizadíssimos, têm hospitais muito avançados, inclusive no exterior, sobre esses tratamentos, que só fazem tratamentos específicos para os testemunhas de Jeová, os adeptos da testemunha de Jeová. E eles sempre sugeriram tratamentos alternativos, como expansores de volume de plasma, que podem ser feitos por meio de solução salina ou solução de Ringer ou até mesmo destrano. Mas existem equipamentos e tratamentos alternativos mais evoluídos que podem ser utilizados. O problema é: qual é a recomendação do Conselho Federal de Medicina? O Conselho Federal de Medicina determina que, se não houver risco à vida, o médico deverá respeitar a vontade do paciente, se não houver risco de vida. Agora, se o risco à vida for iminente, o Conselho Federal recomenda, deve fazer a transfusão, mesmo a despeito de ter a negativa, a recusa do paciente ou até mesmo da família. O Conselho entende dessa forma. Nós temos uma decisão já praticamente solidificado no TACRIM de São Paulo. A vida humana é bem coletivo, que interessa muito mais à sociedade do que ao indivíduo. É um risco à vida e o médico pode ficar absolutamente tranquilo, isso segundo a decisão do TACRIM de São Paulo. O médico pode ficar absolutamente tranquilo porque ele está fazendo o seu trabalho, salvando a vida do paciente. Só que nós temos outras nuances e outras correntes contrárias a essa definição, tanto a definição do Conselho Federal de Medicina quanto a decisão do TACRIM. O professor Pierangeli, que é um grande processualista penal, ele tem algumas conclusões diferentes.
ele entende, depois de examinar a sua obra e fundamentação, ele entende que quando o enfermo for capaz e apto, ou seja, estiver consciente e com pleno domínio da sua faculdade mental, e ele dizer, não quero que faça, o médico não deve fazer. Mas, se esse paciente morre, como que o médico vai ficar com essa questão? Ele poderá ser acionado por alguém da família mesmo, dizendo que ele deveria ter não atendido ou não obedecido o que o médico determinou, e o paciente morreu. O que se faz aí? Ele pode ter, inclusive, ter como proposta contra si uma ação penal por omissão de socorro. Bom, nós temos que analisar sobre aspectos diferenciados aqui. Vamos falar sobre greve de fome e testemunha de Jeová. Os testemunhas de Jeová entendem que o sangue não deve ser misturado, que eles não devem ingerir nem oralmente, nem por qualquer via, um sangue que não seja o dele. É uma questão religiosa, uma questão de crença e que, obviamente, nós temos que respeitar. Greve de fome, acontece a mesma coisa? Também. Aquela pessoa que se sujeita à greve de fome, ela quis, ela pretendeu e tinha consciência antes. Só que também existe a determinação do conselho de, se houver risco iminente à vida, salvar o paciente, independente de sofrer ou não uma outra ação. O artigo 5º da Constituição Federal, no seu inciso 2º, tem a dicção de que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, princípio da legalidade. No inciso 6º, existe a garantia do direito à liberdade de culto. Agora, não dá para generalizar, e também nós já temos que colocar de pronto uma exceção, que é a tentativa de suicídio. Tentativa de suicídio, não adianta a pessoa dizer, não quero ser socorrido. O médico vai contrariar a vontade dessa pessoa e vai salvá-la de qualquer maneira, né? Aí nós podemos então pensar em tudo que nós falamos, em todas essas correntes, né? O professor Pierangeli, o Tacrim de São Paulo e também a Constituição, né? Como nós podemos resolver essa situação? Porque vai ter que ser resolvida, né? É uma situação urgente que tem que ser resolvida. Então, primeiro, uma conclusão. Quando houver um caso urgente, impostergável, não tem como, que não permita recorrer ao judiciário, por exemplo, o médico tem que intervir sim, para impedir a morte da pessoa incapacitada ou consentir para evitar que subsista um dano grave à sua pessoa. Então, o médico tem que intervir se for uma situação urgente, impostergável e não tiver condição de consultar o advogado para que o advogado tome uma medida. Agora, se não for uma situação dessa urgente e impostergável, o seu cliente deve pedir a você e você o fará. Você terá a incumbência de propor uma ação com um pedido de tutela de urgência, né? Tentando trazer liminarmente esse provimento, antecipar esse provimento, porque é um caso de urgência, para que esta pessoa seja atendida. E aí a situação passa para as mãos do juiz. É o juiz que vai definir o que ele entende que deve atender. Já uma outra questão, no âmbito civil, eu não conheço e não há registro, pelo menos que eu tenha buscado, de uma ação de responsabilidade civil com confirmação de condenação no caso de o atendimento do médico em desrespeito
a recusa do paciente, em desrespeito à determinação do paciente em não transfundir. E por outro lado, nós temos, não podemos nos esquecer, inclusive isso foi objeto de um outro vídeo nosso, da dignidade da pessoa humana, que está ligada intimamente à autonomia da vontade. A autonomia da vontade deve ser respeitada. Só que aí sempre se cria esse dilema bioético. Nós vamos nos preocupar com a autonomia da vontade ou com o princípio da beneficência, ou até mesmo com o princípio da não maleficência, que são princípios bioéticos. Então o médico fica nessa encruzilhada. Ele atende ao seu juramento, ele faz aquilo para o qual aquela situação para a qual ele foi treinado, ou simplesmente atende à vontade do paciente. Outro aspecto, menor de 18 anos, aquele que é representado ou aquele que é assistido pelos pais. A recomendação majoritária é de respeitar a vontade dos pais. Só que eu vou agora concluir de acordo com a minha experiência, com o que eu penso de tudo isso. Se nós pudermos aguardar e pudermos propor a ação com pedido liminar e já despachar com o juiz imediatamente para que ele nos atenda rapidamente, é isso que deve ser feito. De qualquer forma, sob qualquer tipo de recusa, é procurar o judiciário e fazer o pedido liminar, o pedido de tutela de urgência. Se houver a decisão dos pais ou dos representantes, a situação é a mesma. E aí já coloco uma situação diferenciada aí. É melhor que se procure o juizado ou o juízo da infância e juventude, que é especializado nesse assunto. Sempre vamos respeitar a dignidade da pessoa humana, sempre vamos respeitar a autonomia da vontade. Mas nós estamos falando de vida, que é o bem tutelado mais importante da nossa Constituição, do nosso ordenamento jurídico. Então, o médico não pode simplesmente acatar a decisão do paciente se o risco iminente de morte ocorre. Então, ele tem que sim buscar o jurídico do hospital, caso ele trabalhe no hospital, ou então o seu advogado, para que ele oriente e analise essas questões, as opções que ele tem, e na maioria das vezes ele não tem muito tempo para decidir isso. Mas o importante é que ele tenha em mente que ele deve intervir, o Conselho Federal de Medicina recomenda, e as boas práticas de medicina também, o princípio da beneficência, o princípio da não maleficência, da bioética também recomendam, muito embora do outro lado nós tenhamos o princípio da dignidade da pessoa humana, com o princípio da autonomia, da vontade, e também o direito que a pessoa tem à sua crença, à liberdade religiosa, e também do princípio da legalidade, né? Mas não entendo que isso seja uma situação, não é fácil, obviamente, mas é uma situação que nós temos que superar, nós temos que enfrentar e superar. E é possível, sim, analisado, obviamente, caso a caso. Tem que se analisar o caso concreto. Mas as alternativas são essas que nós colocamos aqui. Tá certo, pessoal? Eu gostaria que vocês viessem para discutir, que vocês fizessem a inscrição no canal e que enviassem questionamentos, enviassem comentários. Vamos discutir esse tema tão complicado, tão difícil, tão complexo, mas que nós temos que resolver. E é para isso que nós estamos aqui discutindo o direito médico. Hoje, o direito médico com um tema da bioética, portanto, mais voltado para o biodireito. Mas vamos falar sobre isso, vamos enriquecer o nosso canal e vamos ter mais segurança na tomada de decisões para que nós possamos dar essa segurança e dar
essa providência necessária ao nosso cliente médico, ao nosso cliente hospital, ao nosso cliente que seja a clínica. É importantíssimo, tá certo, pessoal? É um grande prazer falar com vocês e nos encontramos na próxima. Um forte abraço.